Olá, me chamo Poliana Aguiar e estamos gravando hoje mais um Polipapos, o podcast que traz assuntos importantes para a nossa cidade e para o nosso estado. Vou conversar hoje com a Maria Jussiara, uma mãe atípica, bacharel em Direito, também terapeuta. E hoje a gente vai conversar a respeito dessa experiência de vivenciar essa maternidade atípica, né? Que a Jussiara é mãe de dois filhos, não é Dois isso? filhos. Uma menina já de 19 anos e esse rapazinho que é o João Miguel. o João Miguel, É o nosso TEA. O João Miguel ele tem autismo e TDAH. É o nosso azul da família, da né? família. Amor da família. A Jussiara, depois que começou a viver essa experiência de ser mãe de um TEA, ela experienciou várias situações que são atípicas à maternidade, devido a essa condição do filho dela. E isso chama muita atenção, porque diante disso ela não se preocupou só com ela. Ela também se preocupou com as outras mães que também vivenciam essa atipicidade materna. Então, eu gostaria de que você se apresentasse um pouco e depois a gente vai dando andamento aqui, conversando um pouco do seu filho, um pouco do projeto, um pouco da sua vida. Sim. Como a Boli falou, né? Eu sou mãe atípica, mãe da Sofia, 19 anos, que hoje já está na universidade, é neurotípica, e mãe do João Miguel, de 11 anos, que é o nosso TEA. O João Miguel, quando eu descobri o autismo dele, né? Quando eu tive o diagnóstico dele, ele tinha 2 anos e meio. Né? Foi através da escola, a escola e me chamou e deu recomendou, né? Na verdade, recomendou que eu levasse um neuropediatra por conta da questão do autismo. Essas foram as palavras deles. E aí, nesse momento, meu mundo já caiu porque eu já sentia. Já sentia ele diferente, já sentia que ele não era igual às outras crianças. E não era igual a sua primeira filha, né? Exatamente, a gente acaba Você tinha uma comparando. referência. Exatamente, a gente acaba comparando, né, um com o outro, não tem jeito. A gente compara mesmo. E eu vi que ele não era igual. Né? E ali meu mundo caiu, já antes de levar no neuro, eu já sabia. Quando eu levei no neuro, ele só confirmou e me deu um diagnóstico. E mesmo em luto, né, que chamamos de luto, o luto do filho idealizado, mesmo em luto, eu levei, fiquei fazendo tratamento não parei, incansavelmente, parei de trabalhar para cuidar dele, para cuidar das terapias. Tanto é que hoje ele tem 11 anos de idade, ele fala, ele é bem desenvolvido, né? Tem suas limitações, porque mesmo sendo autista de nível suporte 1, mas tem suas limitações, que é o chamado autismo leve. Mas a gente diz assim, que o autismo leve ele não é tão leve Não assim, é tão leve quanto as pessoas falam. E esse termo leve está até ficando mais em desuso hoje em dia por conta disso, né? É autista e né? cada criança vai ter essas características específicas, né? Dentro do autismo. Exatamente. Mesmo sendo do mesmo nível de suporte. Isso, exatamente. Até porque tem autistas que são de nível de suporte 2, por exemplo, que fazem coisas que um nível de suporte 1 não faz. Não consegue, né? Tem dificuldade. E assim, e vice-versa. Eu gostaria que você me falasse assim, você falou do luto. Como foi essa experiência de viver esse luto e durou quanto tempo? Como é esse sentimento? Você falou de filho idealizado. Me conta um pouco sobre isso, né? Porque quem não vivenciou essa experiência não sabe como é que essa mãe internaliza essa informação, não é isso? Sim. Quando nós mulheres engravidamos, estamos grávidas, espera do nosso filho, a gente já idealiza toda uma vida, né? Idealiza a vida daquele filho, idealiza a nossa vida como ele, idealiza a vida daquele filho. Né? A gente já vê o filho casando, o filho tendo filhos, formando, praticando esporte, fazendo tudo, né? Tudo que a gente sonha que os nossos filhos venham a fazer. E quando nós, mais atípicas, recebemos o diagnóstico, o mundo cai, né? Cai assim, é como se a gente caísse realmente de um abismo.
né? Porque você... Do abismo das idealizações. Das idealizações, exatamente. Não da questão de que a vida acabou. Não, eu sei. Mas naquele momento que você recebe o diagnóstico, sim, é como se... Às vezes, o sentimento é esse, é como se tivesse, pronto, acabou tudo. Todos os planos que eu fiz na minha cabeça, vou ter que refazer todos eles, porque vai ser Aí tudo você vai diferente. reconstruir e construir novos sonhos. Né? Então, assim, é muito difícil. É muito difícil. É realmente um luto. Por isso que chamamos de luto. Mas a gente sabe que não é só essa a dificuldade, é só a primeira dificuldade que a mãe atípica ela enfrenta, né? Ela enfrenta. E depois vem várias outras barreiras que vão levando essa mãe a um desgaste físico, psicológico, não é isso? E pensando nisso, a Maria Jussiara, que também é terapeuta, pensou numa ideia maravilhosa. Ela criou um grupo chamado Flores Azuis para fazer acompanhamento com essas mães que realmente precisam de muito suporte, para dar suporte a esses filhos TEA, e não só TEA, né? Porque ela disse que começou o projeto para crianças, para mães de crianças TEA. Bora falar um pouco mais sobre esse projeto? Conta para mim, Jussiara. Vamos falar sobre Flores Azuis. Flores Azuis é o meu terceiro filho, na verdade. Oh, coisa linda. Meu terceiro filho, que foi criado com muito amor, com muito carinho, com muita boa intenção. Né? Eu estava falando anteriormente para a Poli, eu comecei esse projeto, pensei, idealizei, e observando as mães, né, nas clínicas, esperando meu filho nas terapias e observando as mães chegando com os filhos e vendo cada realidade, né, e conversando com elas também. Né, sempre conversava na recepção com as mães e via que o quanto que elas precisavam de apoio. Muitas delas nem amigas não tinham. Que é a rede de apoio, né? A Gisela estava me contando aqui nos bastidores antes que uma mãe atípica, quando tem uma rede de apoio, é bem diferente, não é isso? É bem diferente. E eu vi assim, comecei a ficar muito grata, porque eu me sinto privilegiada por isso, por eu ter uma rede de apoio. E mesmo tendo essa rede de apoio, eu também preciso de apoio. Né? Precisava e preciso de apoio. Precisamos de apoio. Independente de você ter essa rede de apoio ou não. Né? Então, pensando nessas mães e pensando em mim também, eu criei o Flores Azuis, que é um projeto voltado para apoio emocional a mães e cuidadoras atípicas. Então, não é só para mães de TEAs, né? E não. Cuidadoras, não só para mães também, né? Cuidadoras, porque às vezes... Isso, porque tem uma avó, tem uma tia. Né? Aí me perguntam muito, por que não os pais? Né? Se tiver algum pai que cuide e que quiser participar, a gente recebe, acolhe. É histórico que a mulher ela é vista dentro da sociedade como se fosse a única responsável pelo esse papel de cuidar. E a gente observa muito, inclusive, as políticas do Ministério das Mulheres, que é uma política pública federal, elas estão todas voltadas exatamente para desconstruir essa estrutura, porque existe essa estrutura que é enraizada, que tem um fundo também lá no machismo, que faz nós mulheres sermos sempre as pessoas que cuidam. Mas quem cuida de quem cuida? Isso. Não é isso? Tem quanto tempo que você traz esse trabalho? Então, inclusive nosso lema é esse, cuidando de quem cuida. Né? Estamos com 2 anos trabalhando, né? E em breve se tornará um instituto, né? Estamos... No que eu puder ajudar. Agradecemos e precisamos de ajuda mesmo. Então, assim, estamos há 2 anos nessa, não temos sede ainda, né? Estamos aí angariando aí essa sede, né? Mas nós temos psicólogas voluntárias que, por enquanto, ainda estão atendendo online, porque não temos sede ainda, né? E tem a diretoria, que a própria diretoria já faz também um apoio. Aí nós promovemos eventos para essas mães, né? Rodas de conversa, que é a essência do projeto, é uma roda de conversa. Começou uma roda de conversa lá no terraço da minha casa. Foi assim que começou o projeto. Né? Que aí eu percebi que o quanto que a roda de conversa é importante. Troca, né? Essa troca de experiência, troca porque elas têm ânsia de falar.
nós mães atípicas. Poucas pessoas para ouvir, né? Mas a gente tem ânsia de ser entendida, de ser compreendida, de ser acolhida.